Muito bom. Voltando aqui, lembrar a todos que todas as terças às 6 horas no Zoom, o link está lá na e-processo online do Instagram. Nós temos a comunidade de processos organizacionais, a Astrolatos. Se é de curiosidade, Astrolatos é o grego de astrolábio, que era um instrumento que fazia a medição das distâncias e das navegações através das estrelas, né? Das estrelas As mesmo. constelações? As constelações, isso. O horizonte do mar e o céu. Isso é muito bacana, E né? antes de ir para 5 dicas, Kleber, só uma coisa. O Edson também comentou lá no chat. Você ia falar e eu acabei te cortando a hora que eu falei da Sueli. É isso aí. O Edson falou, uma estrutura simples no início pode ajudar muito. Isso é bacana, porque se eu sei aonde eu estou e qual é o meu potencial, eu não me aventuro para fazer outras coisas, né? Agora, se eu sou um especialista que estou indo para ser um generalista, aí nós já deixamos o gancho para o próximo webinar, porque aí, de fato, eu como generalista, com meu conhecimento de especialista, vou por uma microempresa, que já é diferente de um comportamento de uma MEI. Agora, mesmo como MEI, entendam que existe uma empresa. E essa simplicidade, Edson, é muito importante, porque a gente complica quando a gente faz algo que a gente não domina, tá certo? E aí a gente fica trabalhando horas e horas e horas e não gera o resultado esperado e a gente se desmotiva da nossa empresa, coisa que não deve acontecer para quem tem a veia empreendedora, tá certo? Empreender é vencer os desafios a cada dia, tá certo? Então vamos lá, 5 dicas do especialista, eu vou lendo e vocês vão comentando. Vamos lá? A primeira dica é: a gente precisa saber quem nós somos, né? Quem que eu sou, certo? O que representa a minha empresa, né? Como microempreendedor individual, A gente certo? quer deixar claro que não é crise de identidade, viu, o Kleber, tá? É que essa é uma pergunta fundamental quando a gente vai pensar em crescer, em evoluir, né, Caldeira, né? Lá, olhando para o Exato. planejamento estratégico, né? A primeira pergunta é: onde que eu estou, onde que eu vou, né? Quando a gente fala aqui no interior, né? Então, Isso, quem sou eu, não é isso, Caldeira, né? eu ia usar o mineirês para isso, né? Um cotô, um povô, mas é justamente essa condição, porque não dá para cair no mercado simplesmente, né, dizendo assim, eu vou montar um negócio, eu estou dentro de um mercado para concorrer de igual para outros meios que existem. Eu tenho que olhar para frente e entender assim, hoje eu estou aqui, para onde é que eu vou? Qual o caminho que deve ser trilhado nisso, né? Porque senão, ser simplesmente mais um, para o outro lado, para o mercado, é muito fácil a troca, né? Eu não tenho o compromisso, eu não tenho a fidelidade do mercado comigo, porque eu não sei exatamente nem o que eu estou fazendo. E aí, às vezes, alongando um pouquinho na resposta, às vezes a gente não encontra isso só no meio, não. Às vezes a gente encontra empresas maiores que não sabem exatamente qual é o negócio deles, o que é que eles têm, qual o mercado, desculpa, melhor dizendo, qual que é o mercado que eles têm. Então, eles acabam colocando produtos e serviços até desconexos dentro do seu próprio negócio, tentando abocanhar coisas diferentes. Quer dizer, está totalmente nessa linha. Quem sou eu? Né? E o MEI tem que ter plano estratégico. Tem que ter plano estratégico. Ele tem que ser o executor do plano estratégico. Ponto. Né? Ele, de alguma forma, se ele não equilibrar o tempo dele, ele vai ficar só na operação, não vai saber para onde ele está indo, não vai saber quem ele é, não vai saber trilhar os próximos passos. E aí se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí é onde a gente entende que o MEI fica escravo do próprio negócio. Então fica a dica, tá? Monte o seu plano estratégico. Você não sabe montar um plano estratégico? Poxa, conversa com a gente. Tem inúmeros modelos. Difícil é começar, tá certo? Porque depois que você começou é fácil, né? A gente aprende, destrava e fala, nossa, como eu perdi tempo com isso, tá certo?
Segunda dica, assista ao nosso 16º webinar. Nós já temos 36 visualizações só nesse webinar. Então, vocês vão para o webinar 16º, assistam o 16º webinar, porque lá nós falamos sobre o especialista e o generalista, que é a base dessa estrutura, para que a gente possa entender quem nós somos, tá certo? E o especialista estratégico, ele dá um bom direcionamento, porque aí ele vai conseguir sobrevoar a empresa dele, sair do operacional, do especialista executor e saber quais são os próximos passos. Porque o especialista operacional é aquele cara que está debaixo da terra. Na nossa analogia do webinar passado, é o cara que mergulhou de escafandro e que está lá embaixo no mar, andando lá na terra, né, do mar profundo. Ele é o cara que mergulhou, porque ele é o especialista, ele sabe tudo. E ele é o especialista operacional, executor. Então ele precisa subir para respirar um pouco essa estratégia. E ele tem que ser esse especialista estratégico. Senão, muitas vezes, ele está indo para um caminho e quando ele vai ver, ele já não tem fôlego, não tem ar, porque ele está andando lá no subsolo do mar e ele não sabe muitas vezes nem para onde que ele está indo. Né? Essa é uma segunda dica. É uma dica que casa com a primeira, né? A ideia do planejamento estratégico, ela está junto aí. Porque quando a gente faz essa analogia do escafandro, se você pensar, existe uma relação de confiança muito grande entre a pessoa que está lá no fundo, o especialista, que está dando os passos e fazendo milimetricamente aquilo que precisa ser feito, mas acreditando no horizonte traçado pelo planejamento estratégico. Né? É fazer, executar com propósito. A gente sabe exatamente para onde vai. Então, subir para respirar com a estratégia está dentro disso. Vale a pena o que eu estou fazendo? Sim. Por quê? Porque eu tenho direcionamento, eu tenho norte, tenho propósito. Muito bom. Terceira dica, como sua empresa está organizada. Você sabe? Você como MEI, sabe como você está organizado? Ou você já está no turbilhão do dia a dia, você levanta, faz a mesma coisa durante o dia, executa, termina o dia e você não fez nada de novo, você só foi executando. Você não estabeleceu prioridade. Você não sabe se você vai focar no pilar pessoa, no pilar processo, no pilar tecnologia. Se você não destinar, não criar uma rotina para que você possa aplicar as suas energias nesses 3 principais pilares, muito provavelmente você está organizado de uma forma que você não consiga tracionar, que você não consiga evoluir. E a evolução é um passo de cada vez. Elas não acontecem em saltos. Então, por isso que nós temos o mapa organizacional. Eu não tenho a caneca aqui em mãos, mas o mapa organizacional exatamente trata esses pilares, para que você possa tomar café com a estratégia e saber, hoje eu vou cuidar do pilar pessoas. Você já colocou na tua agenda o momento que você vai estudar? Que você, como pessoas, vai aprimorar algumas habilidades e conhecimentos que faltam para que a tua empresa, como microempreendedor, cresça? Você já reservou tempo na tua agenda para olhar os seus processos, definir as suas regras, trazer os seus parceiros numa cadeia de valor junto com o teu cliente? E tecnologia? E nem se fala quantas pessoas são avessas à tecnologia. Não aprende um Excel bem feito, não aprende um Trello bem feito, não aprende... Enfim, inúmeras ferramentas que hoje são gratuitas, porque fala, eu não nasci para isso. Então, reserva um tempo, dedica um tempo para você aprimorar esse pilar. Muitas vezes você, com pouco, vai ter um resultado enorme. Se você não sabe fazer, procure quem saiba. Mas não deixe de fazer. MEI, você é a sua empresa. Se você não aprimora, a tua empresa também não evolui. Quarta dica. Fala, Caldeira. Só um detalhe. Um sentimento que às vezes o empreendedor tem é de passar o dia apagando fogo. Né? Então, existem vários pontos dentro do dia dele ali que são pequenos focos de incêndio que ele tem que apagar durante o dia. Está aí um bom momento para você que se vê nessa condição, pensar
se pessoas, processos e tecnologia dentro da tua organização estão efetivamente organizados, pensados de forma a colaborar com você. E eu arrisco dizer que não estão. Muito provavelmente, porque todo o sistema é levado à desorganização, né? Difícil é que nem o Giacometti falou, difícil é se manter no topo. Olha lá a quarta dica. Identifique qual é a sua dor do crescimento. Perenizar o negócio é fundamental. Então, a gente vê as Olimpíadas, né? Tem muita gente que fica na frente, difícil é se manter na frente, né? A gente viu o caso da americana que abriu mão de competir no individual, na ginástica artística, e o depoimento dela é isso. Quer dizer, ela quer fazer aquilo com prazer, porque se manter no topo é uma pressão muito grande. Você tem que estar preparado para isso. Certo? É o que ela falou. A cobrança é enorme, porque não adianta você ser a primeira. Você tem que se manter em primeiro lugar. E para manter, a cobrança é muito maior. Foi essa a retratação dela. Ela tá lá curtindo a Olimpíada, mas ela abriu mão que a brasileira ganhou em segundo lugar, a prata, historicamente, né? Que fique aqui o registro. Na ginástica artística, uma mulher negra, que é isso que eles estão dizendo, ganhou a primeira medalha de prata, a primeira medalha olímpica na ginástica artística. Isso tem uma representatividade muito forte. E a americana abriu mão exatamente pela pressão de perenizar o negócio. Tá certo? Ela não quis ficar no topo. Então ela abriu mão. Porque é difícil se manter no topo. E a gente tem que separar o pessoal do profissional. Tá certo? Quer dizer, se eu tô exatamente nesse processo de crescimento, é em sacrifício à empresa. E eu tenho que saber equilibrar isso com o meu pessoal. Então, eu tenho que saber quando começa e quando termina. Porque se não terminar, aí fica algo, né? Fica um terror sem fim. Né? É o que eu falo. É melhor um final terrível do que um terror sem fim. Não é verdade? Exato. E quando você fala de ser o primeiro, de ir para o topo, de estar, de alguma forma, em destaque, é interessante que a gente pense o seguinte: para quem que a gente olha quando quer fazer alguma coisa? A gente olha para quem está em destaque. Então é natural que outras pessoas tentarão fazer aquilo que a gente está fazendo e melhorar aquilo que está sendo feito, justamente para ocupar aquele espaço. Então, essa ideia do perenizar o negócio, ele é importante a gente pensar que é algo que nos leva a rever o nosso negócio o tempo todo, a repensar o nosso negócio o tempo todo, porque senão alguém vai tomar o nosso espaço. E aí, ó, hashtag fica a dica. Você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão? E aí, fica a dica. Né? Você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão? Um dia ainda vão fazer um movimento para saber o que significa cabeça de sardinha e rabo de tubarão. Você vai ver. E essa vai ser a última dica para os próximos webinars. E aí, você quer continuar sendo cabeça de sardinha ou você quer continuar sendo rabo de tubarão? Isso é um momento filosófico corporativo da iProcesso. Isso aí é hashtag fica a dica. Bom, senhores, terminamos o webinar. Foi um prazer. Nossa, gostoso demais. O tempo passou voando. Estamos a 3 minutos das 7 horas. E eu quero deixar aqui agora o tempo final para vocês fazerem as considerações finais. Caldeira primeiro, depois o Giacometti. E aí a gente já vai para o nosso encerramento. Pode ir aí, Caldeira. Legal, só agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com vocês discutindo o assunto, agradecer ao Kleber Giacometti por essa oportunidade e dizer que semana que vem temos mais para agregar a essa conversa. Quem participou aí com a gente ou quem vem assistir a gente depois, entenda que na próxima semana essa segunda parte da trilogia continua, né? E dá para a gente trazer muito conhecimento por aí. Vamos lá, Giacometti. Muito bom. Bom, obrigado aí, Kleber, Caldeira, aí, mais uma vez aí pelo convite, né? Da gente estar junto aí nessa tarde, né? Como eu disse, né? Tarde / noite, né?
Daqui a pouco a gente já pode dizer em Brasília, 19 horas, né? Isso aí. Muito bem. Agradecer aí a oportunidade, né? E vamos aí em frente. Semana que vem a gente continua aí esse nosso bate-papo. Estou achando fantástico, extraordinário, né? Essa participação nossa aí. Eu sei que vocês já estão a 69 webinar aí, né? Obrigado. E aí, pessoal, a gente vai deixar aí uma dica, aqueles que querem continuar, né, essa jornada com a gente lá na Unip. Toda a equipe daí Processos aí vai estar falando disso e muito mais. A gente vai trazer aí mais detalhes, né? A gente está acabando de estruturar os módulos, né? O direcionamento aí do MBA. E tem novidades, hein? Aguardem Semana que aí, vem, Giacometti. Eu não vou dar spoiler, não, viu? Eu só vou deixar aí, como se diz Oscar Motomura, eu vou deixar aí no oxigênio, hein? No oxigênio. Estamos pegando aí um material barra pesada mesmo aí com toda a equipe daí Processo, né? E as conexões do Kleber aí, do Caldeira aí, vamos trazer um negócio bem legal aí, bem bacana aí, junto com o pessoal da Unip, né? Fazendo aí uma conexão, né, presencial, remota, enfim. Então, vamos preparar um negócio bem bacana aí para vocês. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Caldeira. Obrigado, Giacometti. Prazeraço. E é isso mesmo. A gente acredita que o conhecimento é o primeiro passo para que a gente consiga determinar os próximos passos, o plano estratégico, desenvolvimento corporativo. E o MBA, daí Processo em parceria com a Unip, tem esse princípio, para que a gente possa trazer a teoria na prática, com muita experiência, muito direcionamento de conteúdo corporativo. E a gente vai falar um pouco mais na próxima jornada, falando aí das pequenas, médias e grandes empresas nessa jornada da gestão corporativa. Então, agradeço de coração a participação de vocês, o tempo dedicado, todos aqueles que estiveram conosco no YouTube, no Facebook. Não foi pouca gente, não. Hoje nós já tivemos 37 visualizações. Então, é um dos webinars com muita visualização e com certeza até o próximo webinar, divulgando nas redes sociais, a gente vai aumentar, porque é um conteúdo muito importante. A gente sabe que tem subtemas aqui que a gente conseguiria falar horas. A ideia aqui é que a gente possa abrir, né, iluminar a cabeça daqueles que hoje são microempreendedores, para que eles possam refletir um pouco mais sobre os pontos e as âncoras que impedem eles de evoluírem. E quanto mais evoluídos forem esses microempresários, mais a economia gira, mais emprego gira, mais próspera é o nosso mercado e o nosso país. E eu quero viver mais 60 anos, quero morrer depois dos 120. Na verdade, deixa eu fazer as contas certas. Eu estou com 48, vai dar 108, tá? Antes que alguém ache que eu já sou sexagenário. Então, eu estou com 48, mas eu quero viver mais que 120, mais que 60 anos. Então, eu quero que esse país prospere e no final de contas, seja na educação ou no mundo corporativo, o que a gente quer é que todos cresçam de uma forma digna, próspera e que tenham muito sucesso pessoalmente e profissionalmente. É isso que a gente acredita. Então, muito obrigado, Caldeira. Obrigado, Giacometti. E agora a gente vai para o nosso cumprimento final. Um abraço. Até mais. Aê, tchau. Valeu.
Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance would be enough Yes, it would. to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs, head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before. But baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now.